A paz do Senhor para todos. Prazer novamente poder vos falar a palavra de Deus. Queremos nessa oportunidade ler a palavra do Senhor no livro do profeta Isaías, capítulo número 50, o versículo 4, que diz: O Senhor Jeová me deu uma língua erudita, para que eu saiba dizer a seu tempo uma boa palavra ao que está cansado. Ele me desperta todas as manhãs, desperta-me o ouvido, para que eu ouça como aqueles que aprendem. Acabamos de ler a palavra do Senhor, livro do profeta Isaías, capítulo 50, versículo de número 4, que fala que o Senhor nos deu uma língua erudita para falar uma boa palavra àquele que está cansado. Mas a última parte do versículo diz que Ele nos desperta todas as manhãs para ouvir como aqueles que ouvem para aprender, param para aprender. Ele me desperta todas as manhãs, desperta meu ouvido para que eu ouça como aqueles que aprendem. Queremos nessa oportunidade falar a palavra sobre o tema a importância de ouvir. É muito importante ouvir. O Senhor nos deu uma língua erudita, preparada para falar. Porém, é mais importante ouvir. Então queremos meditar um pouquinho nisso, trazer nesta manhã um pouquinho isto para a sua vida, sobre a importância de nós pararmos para ouvir tudo que é bom, ouvir a palavra de Deus, ouvir conselhos, ouvir boas músicas que traz edificação, que traz paz ao coração, procurar ouvir o melhor e procurar rejeitar e parar os nossos ouvidos para ouvir o que não nos traz nenhum benefício. O escritor Tiago, da carta de Tiago, confirma esta palavra no capítulo 1, versículo 19, dizendo: Mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para irar. Então, Tiago 1,19, todo homem seja pronto para ouvir. Ele não diz pronto para falar. Falar é necessário, precisamos falar. Existem as horas certas de falar. A palavra de Deus, ela deve ser falada em todo o tempo, de todas as maneiras, usando todos os meios. E até por essa razão eu estou aproveitando este meio para transmitir a palavra de Deus, para trazer a palavra do Senhor. Eu tenho aqui engavetado mais de 50 temas e estou trazendo esses temas, estou expondo esses temas, esses esboços, para que as pessoas sejam edificadas, para que também eu me sinta útil transmitindo a palavra do Senhor, que é a sua vontade, e usando este meio para também trazer a palavra do Senhor. Então, benefícios, de ouvir, a importância de ouvir. O profeta Isaías, capítulo 1, ele ainda confirma isto também, não só Tiago 1,19, mas Isaías 1,19. Se quiserdes e ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Se quiserdes e ouvirdes. Se não quiser ouvir, certamente terá prejuízos, não vai ter o melhor, porque deixou de ouvir. Então é importante ouvir, todo homem deve estar pronto a ouvir. E eu começo fazendo uma pergunta no primeiro tópico dessa mensagem: por que eu preciso ouvir? Por que é necessário ouvir? E a resposta está nas Escrituras. Apocalipse, capítulo 1, versículo 3, diz que quem ouve é feliz. Bem-aventurado o que ouve, feliz o que ouve. Então, por que ouvir? Porque ouvir nos traz felicidade. Quem ouve é feliz. Porque ouvindo, as situações operam de maneira que a pessoa se torna uma pessoa feliz, porque parou para ouvir, porque deu ouvidos. Então, quem ouve é uma pessoa feliz. Por que precisa ouvir? Segundo ponto, quem ouve toma melhores decisões, conforme Atos 13, versículo 2, a igreja, os apóstolos do Senhor ouviram o Espírito Santo, que dizia: apartai-me a Barnabé e Saulo para a obra que eu os tenho chamado, E aí o Espírito Santo deu a melhor decisão para os servos de Deus. Então quem ouve é feliz,
Quem ouve toma a melhor decisão. E terceiro ponto, diz assim: quem ouve repensa as suas atitudes. Muito importante ouvir. Você toma uma atitude, ou já está pronto a tomar uma atitude, ou talvez já até tomou uma atitude, mas alguém falou com você. Alguém lhe aconselhou, alguém lhe deu uma palavra que mostra outro lado, outro rumo. E você repensou as suas atitudes. Então, por que eu preciso ouvir? Porque ouvindo eu sou feliz, ouvindo eu tomo melhor decisão e ouvindo eu repenso as minhas atitudes. Agora vamos ao segundo tópico dessa mensagem. O que eu não devo ouvir? Coisas que eu não devo ouvir, que não é bom eu ouvir, parar para ouvir. Nós temos um conselho: não ouvir a serpente, que traz um significado do próprio diabo. Gênesis 3, 1-4, Eva ouviu a serpente. Então não vai parar para ouvir a serpente. Se você ouvir uma serpente falando, você não pare para ouvir, sabe? Porque é o diabo que está ali trabalhando. Bom, essa serpente traz noção de tudo aquilo que é mal, pessoas más, malignas, influências malignas, conselhos malignos. Segundo os Coríntios 1:3, Paulo fala: eu temo, que vocês percam a simplicidade, que a serpente vos engane, como enganou lá no princípio no Éden. E vocês se apartem da simplicidade que há em Cristo Jesus. E ouvindo a serpente, você perde a visão. Tem problema na sua visão, nas suas chamadas faculdades, entendimentos. Você tem problema na sua audição, no seu olfato, paladar e tato, que são 5, 5 coisas que representam nossos entendimentos, nossa faculdade, nosso contato com as coisas, Então não ouvir coisas malignas. A expressão não ouvir a serpente é não ouvir coisas malignas, conselho mau. Segundo, o que não ouvir? Não ouvir conselhos de ímpios. Salmo 1, versículo 1. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se assenta na roda dos escarnecedores, nem se detém no caminho dos pecadores. Então, o que não ouvir? Não ouvir também conselho dos ímpios. Cuidado com os conselhos. De onde provém os conselhos? Se são de pessoas corretas, pessoas tementes, honestas, bem intencionadas, ou são conselhos de ímpios, aquele conselho mau, aquele conselho maldoso, aquele conselho que quer te influenciar a praticar o mal, seja um mal contra a tua própria vida, contra o teu próximo. Não ouça conselho dos ímpios. Então, por que eu preciso ouvir? Eu preciso ouvir porque sou feliz, tomo melhores decisões, repenso minhas atitudes. Porque eu tenho que ter cuidado com aquilo que eu vou ouvir, coisas que não devo ouvir, Não devo ouvir a serpente, coisas de procedência maligna, não devo ouvir conselhos dos ímpios. E também diz aqui número 3, não ouvir canção dos tolos, Eclesiastes, capítulo 7, versículo 5, não parar para ouvir canções de tolos. Cuidado com aquelas canções, selecione as canções que você tem ouvido. Não devo ouvir, gastar tempo e usar os meus ouvidos para ouvir canções do tolo, conforme Eclesiastes capítulo 7, versículo 5. Não vamos fazer comentários sobre essas canções, mas você que tem sensibilidade para ouvir, você sabe quando é canção de tolos, e você desliga o seu som, você muda, Às vezes ouvimos coisas que somos obrigados a ouvir, no dia a dia. As pessoas às vezes exageram nos seus sons e temos que ouvir muitas vezes coisas, mas não paramos para ouvir, ouvimos por coincidências. Então não ouvir canção dos tolos. Número 4, nesse ponto, que é o segundo ponto, o que não devo ouvir? Não ouvir profetas mentirosos. Jeremias capítulo 23,
versículos 21 a 32, Deus alerta sobre os profetas mentirosos, profetas que Ele não mandou. Cuidado para você não ficar parado ouvindo profetas mentirosos. Então não deve-se ouvir profetas mentirosos. A Bíblia fala em 1 Reis, capítulo 13, versículo 18, sobre um profeta mentiroso, um profeta que mentiu, profeta que levou o outro profeta à morte, levando ele à desobediência, porque ele para ouvir um profeta que é conhecido como profeta velho, e esse profeta velho mentiu. Então não vamos parar para ouvir conselhos ou profetas mentirosos. Paulo fala, 1 Timóteo 4:1, sobre espíritos enganadores. Nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Então cuidado com aquilo que vamos parar para ouvir, aquilo que você está ouvindo, aquilo que você gosta de ouvir. Analise. É uma bênção ouvir. Precisamos ouvir, mas precisamos saber o que ouvir. Selecionar, filtrar as coisas que vamos parar para ouvir. Então, por que preciso ouvir? O que não devo ouvir? E terceiro ponto desta mensagem: a quem devo ouvir ou a quem ouvir? Primeiro, devo ouvir os pais, né? Os pais devem ouvir os filhos e também os filhos devem ouvir os pais. A quem ouvir? Então os pais devem ouvir os filhos devem ouvir os pais, como os pais também devem ouvir os filhos. E também cônjuges, né? Esposo, esposa, né? Esposa, marido deve ouvir a esposa deve ouvir o marido. Está em Efésios 6, capítulo 1, versículo 1 a 4, Efésios 5, 22 a 25. Então a carta de Paulo aos Efésios nos fala aí sobre ouvir, quando a família deve parar para ouvir uns aos outros. Pais, filhos e o casal, todos devem parar para ouvir, para que sejam bem-sucedidos. Nesse ponto, a quem devo ouvir além dos pais, os filhos e os cônjuges, se ouvirem entre si, também devemos ouvir nossos líderes espirituais, nossos líderes que lideram, que ensinam, que estão prontos e estão colocados por Deus para nos aconselhar, nos ensinar, nos corrigir, exortando pela palavra, pelo conselho. Devemos parar para ouvir. Então, se você não gosta de ouvir o seu pastor, há um conselho: é vontade de Deus que você pare para ouvir o seu pastor, que você pare para ouvir o seu líder. Então, a quem ouvir? Além de ouvir entre familiares, devemos ouvir o nosso líder espiritual. Segundo Crônicas 20, versículo 20, Deus fala ali para ouvirmos, dar ouvidos aos seus profetas. Seus profetas hoje são os homens que Ele separou para cuidar da sua igreja, do seu rebanho. Então dê ouvidos aos seus profetas, aqueles que trazem o ensino para a sua vida. Vamos ouvir nossos profetas, nossos líderes espirituais. Hebreus 13, 7. Lembrai-vos dos vossos pastores que vos ensinaram a palavra do Senhor, a fé dos quais imitai. Então lembra do seu pastor, lembra dele ouvindo, lembra dele do que ele falou, você ouviu e coloca em prática. Hebreus 13, 17, obedecei, você ouve e obedece, você ouve o seu líder e obedece. Então a bênção de ouvir, a importância de ouvir. Você tem conseguido ouvir, tem parado para ouvir, ou você gosta de falar bastante, falar, e você pode dizer: mas eu tenho boca para falar, mas tem 2 ouvidos para ouvir. Vamos pensar nisso, a importância de ouvir. Benefícios de quem ouve, né? Quarto ponto para encerrar essa mensagem: benefícios de quem ouve. É que ele recebe fé, a fé salvadora.
Romanos 10, versículo 17, de sorte que a fé é pelo ouvir. Ela é. Quando você ouve, diz a fé é pelo ouvir, então você recebe a fé, a bênção da salvação. Essa fé salvadora é pelo ouvir. E toda a fé que brotar na sua vida é pelo ouvir. Então aqui está uma referência a ouvir a palavra de Deus. Segundo ponto aqui diz Abacuque capítulo 3, versículo 2, que quando nós ouvimos, nós recebemos temor. O temor vem à nossa vida pelo ouvir. Não o medo da vida, o medo de enfrentar, o medo de viver, não. O temor de Deus, a reverência, a obediência, o respeito, o amor pelo Senhor, vem quando ouvimos a palavra. Então recebemos fé, um benefício de quando ouvimos. Recebemos temor, ouvi a tua palavra, ó Senhor, e temi. Abacuque 3, versículo 2. Então o temor vem quando nós ouvimos. Terceiro ponto, desse quarto tópico aqui nos diz, quando nós ouvimos, nós temos a direção, então a direção da nossa vida, do nosso caminhar é pelo ouvir. Isaías capítulo 30, versículo 2, dizendo, você vai ouvir uma voz de trás de ti dizendo, este é o caminho, andai nele. Essa voz está soando, essa voz está sempre orientando, pare para ouvir. Quando a voz do Senhor, a voz dos teus líderes, a voz dos teus pais te orientam e diz, olha, esta é a direção, este é o caminho, andai nele. Então quando ouvimos, recebemos fé, temor e também a direção para a nossa vida. Benefícios de quem ouve, Quando nós ouvimos, nós recebemos a conversão ela vem pelo ouvir, Hebreus 3, 7, 8. Se hoje ouvires a sua voz, não endureça o coração. O Espírito Santo fala e nos leva à conversão. Conversão é mudança de direção. Conversão é uma mudança radical de direção. Um retorno que nós fazemos na nossa vida ao ouvir a palavra de Deus, mudando a nossa direção, a nossa rota para andarmos de acordo com a palavra do Senhor. Benefícios de quem ouve também, além de conversão, a chamada divina é pelo ouvir. Isaías capítulo 6, versículo 8. Depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia, quem enviarei, quem há de ir por nós? Você tem uma chamada divina? Você ouviu a voz de Deus? Você tem vontade de servi-lo? Ouça a sua voz dizendo, a quem enviarei, quem irá por nós? A chamada divina vem através do ouvir. Ele fala conosco e nós ouvimos a sua palavra. Então, benefícios de ouvir, a importância de ouvir. E nessa importância de ouvir, por que eu preciso ouvir? O que não devo ouvir? A quem ouvir? E os benefícios que chegam à minha vida através do ouvir. Que Deus te abençoe. Pare para ouvir. E você será uma bênção nas mãos do Senhor. Que o Senhor te guarde e te abençoe em nome de Jesus. Amém.